Hoje é o último episódio da série Jornada do Autismo, mas já, série maravilhosa, vai ser premiada, pode escrever. Nas últimas semanas nós mostramos que o transtorno, gente, do espectro autista não é uma doença, não tem remédio, nem pílula mágica. O que funciona mesmo e sempre vai funcionar é a participação ativa dos pais e o acesso a terapias e médicos especialistas, a troca e também o apoio nas escolas e, fundamentalmente, os investimentos do poder público. Na última reportagem, você vai conhecer histórias de adultos autistas e o que esperar nessa fase da vida. Balança! Amor, o mais generoso dos sentimentos, aquele que é sinônimo de cuidar. Seja o amor romântico de um casal apaixonado, o amor presente em uma refeição com um gostinho de infância, amor de mãe e filho, o amor pelas redes sociais, ou até mesmo o amor pelas artes. Mas além deste sentimento, o que esses 5 amores, ou melhor, essas 5 pessoas têm em comum? Elas são a prova que diagnóstico não tem cara e também que cada pessoa, tenha ela o transtorno do espectro autista ou não, é um ser único. Simbora então conhecer a jornada de cada uma delas. Esse é o Jorge. Hoje ele veio para uma sessão com a terapeuta ocupacional, a Rúbia, só que no shopping. O Jorge é um autista diagnosticado, né, com nível 3 de suporte. E a gente faz adaptações de comunicação para ele demonstrar e escolher, que é o poder de escolha e decisão, né? Então a gente adapta com imagens, com figuras, com aplicativos. Ele usa o aplicativo, inclusive, para comunicar muitas vezes, às vezes. É não verbal, mas a comunicação acontece ainda assim, né? Isso é importante destacar, porque mesmo que seja não verbal, a gente consegue se comunicar. Eles começaram esse trabalho fazendo passeios curtos e nas redondezas. Depois foi a vez do adolescente ir sozinho. E aos poucos, eles foram ampliando as distâncias e também o grau de autonomia do Jorge. Nossa, eu fico radiante e assim, é uma sensação de privilégio poder participar dessa etapa. Agora imagina aí então o que sente a mãe dele depois de ter sido desenganada por um médico no passado. Com o diagnóstico que ele teve de uma pessoa que ele não teria nenhum tipo de capacidade de convivência em sociedade. E hoje ele conseguir estar em todos os espaços, explorar esses espaços e aproveitar tudo isso é algo que a gente não consegue descrever falando mesmo. Decidimos sentar para o Jorge lanchar enquanto eu entendo melhor a história dessa família. O Jorge não conseguia sentar, ele tinha um quadro de automutilação severo, ele comia todas as unhas do pé, da mão, ele mordia os braços e era tudo com ele. A melhor escolha que eu fiz foi colocar o Jorge na escola. Porque ali ele começou a repetir o que os outros alunos faziam. O problema é que também foi na escola que o Jorge viveu um dos piores momentos da vida dele. A SB, que é a pessoa de apoio à inclusão dele na escola, diz que foi contê-lo, mas rasgou ele todo na unha. Né? Então, assim, o exame de corpo de delito mostra que o Jorge ele passou por uma questão de tortura na escola. E a partir de então ele não aceita mais o ambiente escolar, que já passou o tempo que nós aceitávamos fazer tudo com os nossos filhos, porque achávamos que isso era um favor. E hoje nós entendemos que não é um favor. Eles têm tanto direito de estar lá quanto qualquer outro aluno. Hoje não tem uma previsão de ter alguma pílula que se tome, que se faça construir essas sinapses, que se ensine a falar, que se ensine a interagir. O que tem são as trocas através dos outros seres, dos pais e dos terapeutas, que têm esse poder mágico de, com consistência e repetição, estimular o cérebro e os comportamentos dos pequenos. Troca com os pais. Entendi. Tipo essa aqui, né? Essa luz está te incomodando muito? Eu até queria não incomodar isso, mas sim. É porque eu tenho uma certa fotossensibilidade. Nem preciso dizer que estes dois aí são mãe e filho, né?
O Isaac tem 20 anos, é estudante de ciência da computação e estagiário de uma multinacional. Eu defini o meu futuro, que era ser programador. Desde que eu era criança, era desenhar, principalmente. Acho que porque eu assistia muito desenho animado, e eu ficava muito inspirado com os desenhos da DreamWorks. Um desenho que eu assistia bastante e que me marcou muito quando eu tinha 8 anos, foi o filme de Como Treinar Seu Dragão. Vamos, amigão! Um garoto que do nada que queria encontrar o seu lugar. O pai dele não via o futuro, as pessoas da vila dele não viam o futuro nele, porque ele não seguia no padrão. Mas ele não desistiu. Não, só não desistiu, como ele viu como ele encontrou uma qualidade que outros não tinham. Ele percebeu que não é tudo preto e branco. Tem um redor cinza, ou melhor, multicoloridos de várias formas. Assim como o quebra-cabeça símbolo do transtorno do espectro autista, que inclusive é multicolorido e com peças de vários formatos justamente para representar a diversidade e a complexidade do TEA. Eu considero hoje a vida mais leve, porque eu parei de cobrar muito. Eu aceito o fato de ser mãe atípica e o fato de ter o Isaac a cada dia vencendo as dificuldades. E se depender do Isaac, seja indo para o ponto de ônibus, seguindo viagem no coletivo, caminhando para a faculdade ou assistindo aula, seja onde for, ele pretende levar mais gente nesse caminho. É necessário dar o primeiro passo para que as outras pessoas também deem o seu primeiro passo. Porque é um efeito manada. Se uma pessoa faz, outra também pode vir. E aí por aí vai, depois vira uma multidão. Já virou, Isaac! É que a sua família agora está conectada com a da Juliana, que é mãe do Arthur, que também é autista. E ela, como é produtora dessa série de reportagens especiais, está conectando vocês aos nossos muitos e muitos espectadores que estão aí agora, atentos, acompanhando essa jornada. Ele é minha inspiração de futuro para o Arthur. Quando eu conheci o caso dela, sim, eu fiquei muito esperançosa e já vejo o Arthur com a mesma vida dele. Há de se festejar esse encontro, né não? E por falar nisso, uma das principais teorias sobre diversidade e inclusão usa uma festa como exemplo. Diversidade seria se todo mundo, sem exceção, fosse convidado para esse evento. Mas como seria se parte desses convidados não pudesse se divertir na pista? Daí a tal diversidade do evento de nada adiantaria. Hoje, a luta é por inclusão, que em outras palavras, seria a oportunidade de todos os convidados dançarem juntos na pista. Agora vamos colocar um detalhe a mais nessa história. Se para chegar lá na pista de dança, os convidados tivessem que pular um muro de 2 metros de altura, pessoas com tamanhos diferentes teriam dificuldades diferentes. O conceito de igualdade diria que cada uma delas teria que receber uma escada do mesmo tamanho, só que aí nem todos iriam conseguir chegar do outro lado. Para que isso acontecesse, cada uma teria que receber uma escada de tamanho diferente, da medida da própria necessidade. O nome disso é equidade. Algo que, do ponto de vista do acesso, é garantido por lei e desde a infância. Cada criança, a gente tem que ter o olhar, igual eu falei, a gente não vai fazer tratamento do autismo, eu vou fazer uma intervenção em uma criança. Essa criança, eu tenho que detectar quais são as dificuldades, quais áreas mais comprometidas e quais são os seus dons e os seus talentos também. E eu vou desenvolver um plano individualizado para essa criança. Pode ser que ela precise de todos os terapeutas, mas pode ser que ela não precise de todos. Então esse é um conjunto que, se, claro, ela não tiver acesso a isso, ela vai ter essa formação do seu cérebro prejudicada e ela não vai alcançar o máximo do seu potencial de desenvolvimento. Por falar em máximo do desenvolvimento, chegou a hora de conhecer alguém que é o máximo. Essa é a Giovana, como ela mesma diz, uma artista autista. É tanto talento e em tantas áreas que fica até difícil mostrar tudo. Mas ela faz esculturas, pinta, já ganhou diversos prêmios e acumula milhares de seguidores nas redes sociais, onde fala sobre tudo isso e também sobre o autismo. Cada autista pode ser o que ele quiser ser.
tipo médico, advogado. Ah, e agora ela também está escrevendo um livro. Se chama Corrida dos Reinos. É uma história de conto de fadas. Tem uma princesa de vestido rosa, mas ela é bem... Eu sei que é clichê isso, mas ela é bem legal. E ela deve aprontar bastante também. Ela é muito otimista, alto astral e é claro, e ela pensa tudo positivo na vida. Ela não trata ninguém mal, ela aceita as pessoas da diferença. Sabe o que essa minha personagem faz com os monstros? Será mesmo que eu quero saber? Me Fala. conta, o que ela faz com os monstros? Ela abraça. Do abraço da Giovana para a história de alguém que abraçou as artes e também focou no autismo. O Hernani é fotógrafo, modelo, artista plástico, cineasta, escritor, palestrante e influenciador digital com milhares de seguidores. E é por lá que ele fala sobre as próprias experiências como uma pessoa com transtorno do espectro autista. Quando eu comecei a falar abertamente sobre o meu diagnóstico de autismo, o que eu acho que foi interessante porque muitas pessoas se identificaram. Elas buscaram se entender, porque eu publicava alguns vídeos, algumas campanhas e tal, falando sobre os sinais assim, que eu tive. Descobri o meu diagnóstico, eu estava com 31 anos de idade. Daí vieram os livros, onde ele se aprofunda em temas pouco discutidos nesse universo. Existe uma infantilização do assunto. E eu até falo sobre isso no meu livro, no meu primeiro livro, O Colapso Azul, que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando órfão da causa. Então, assim, a criança, é bonitinha, tem autismo, é engraçadinha, tem aquela coisa toda. Aí ela começa a entrar pela puberdade, pela adolescência, tanto é que no meu segundo livro eu falo sobre isso, chama-se O Garoto Satélite, Autismo e Sexualidade, um tabu, ninguém fala sobre sexualidade direito. Dentro da comunidade autista, isso é um tabu ao quadrado. Então, eu começo a falar sobre isso porque eu tinha interesse de me comunicar mais com jovens e adultos. Muitos autistas partiram profissionalmente para o lado acadêmico, com o objetivo de entender o transtorno e principalmente tentar transmitir essas informações. A Renata, por exemplo, se tornou psicóloga e escreveu um livro sobre o tema. Meu livro chama Sou Autista e Agora. Ele é um guia prático para pessoas que receberam o diagnóstico tardio e as suas famílias. E ele veio da minha própria vivência, de receber o diagnóstico aos 27 anos de idade e ter que explicar isso para minha família e minha família não saber o que é autismo. E muito do, não, você não é autista, vinha de não entender o que é o espectro. E ela nos contou um pouco do próprio percurso, começando pela infância. Eu sempre tive muitas dificuldades para fazer amizade, isso me acompanhou a vida inteira. E na adolescência eu era aquela pessoa que eu tinha a amiga oficial da vez, uma amiga. E é ela que eu conseguia ter as trocas e conversar e ter essa relação. Eu sempre assumi papéis de liderança, hoje eu entendo que é porque eu precisava ter previsibilidade, então eu assumia papéis de liderança para saber o que estava acontecendo. Eu fui ter o meu primeiro namorado já com 19, 20 anos. E é o meu noivo hoje, a gente está junto há 12, 13 anos. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro parceiro, meu primeiro companheiro de tudo. E eu tinha muita dificuldade de conseguir isso antes. Eu tinha dificuldade de ter interesse no toque físico pelas outras pessoas, sem que eu, de fato, me sentisse vista por aquela pessoa. E não é que nas coincidências da vida, o namorado dela, o Eduardo, também foi diagnosticado com TEA. Ela que começou a visualizar algumas coisas, porque ela estudou muito, né? Tanto por ser psicóloga quanto por ter tido o diagnóstico, ela começou a estudar muito. E então ela começou a identificar algumas coisas em mim. E eu comecei ela estudou tanto, ela é psicóloga, talvez tenha realmente alguma coisa aí, sabe? E isso me fez buscar o diagnóstico, o meu próprio diagnóstico. O diagnóstico não é limitador, ele apenas direciona o caminho e facilita a caminhada. Existe um caminho para ajudar os autistas a se desenvolverem mais e melhor, com as capacidades e os potenciais que eles já possuem. Uma coisa que eu nunca deixei é que o diagnóstico tirasse de mim a capacidade de ser mãe. Eu falo isso no sentido assim, o Jorge nunca deixou de ser cobrado no que ele dava conta de fazer. Hoje o Jorge é ele que arruma a cama dele, é ele que cuida da cachorra dele, é ele que tira o prato da mesa quando ele come. Aprendi muito a deixar um dia de cada vez, não ficar fazendo planos futuros tão grandes e não comparar o Isaac com ninguém. Um autista não vai deixar de ser uma pessoa. Ele tem suas particularidades como qualquer um. Então ele precisa ser tratado com todas essas características de educação, respeito, como a gente trata qualquer pessoa. É só isso que a gente precisa.
Excelente. Aplausos para Ju e para as milhares de famílias atípicas brasileiras que hoje ainda seguem enfrentando muitos desafios, mas que se mantêm confiantes, firmes e fortes na jornada em busca de um mundo mais acolhedor. Sabe por quê? Eu já te disse lá no comecinho da reportagem. Ah, o amor! Eu costumo dizer que eu tenho 2 aniversários, o de nascimento e o de renascimento, que é quando eu recebi meu diagnóstico. E ele provou para mim de que eu tenho o direito de viver, de que eu tenho o direito de existir do meu jeito. Tem que respeitar, tem que tratar bem, não importa a diferença, tem que tratar a pessoa com igualdade. O Jorge chega e me beija, ele acaricia o meu braço o tempo inteiro. Então isso para mim vale mais do que 1000 palavras. Onde que o Jorge vai chegar amanhã? Aonde ele quiser. Eu não sei o que eu quero ser no futuro, mas eu espero que quando eu estiver com os meus 40 anos de idade, ou os meus 60, eu esteja satisfeito comigo mesmo, que eu andei, eu caminhei e enfrentei um bom combate.